Bom dia, Márcia Alvarenga. Bom dia, caro ouvinte. O ponto de leitura de hoje recebe Luciana Tibúrcio. Ela que é bailarina, ela é jornalista, é advogada e agora está se lançando aí escritora com a obra As Lágrimas que Lavaram Meu Pânico. Luciana Tibúrcio, bom dia, seja bem-vinda ao ponto de leitura. Bom dia, nós quero agradecer muito, o convite por estar aqui, é um prazer enorme conversar com vocês. Você é autora de As Lágrimas que Lavaram Meu Pânico. Esse título, ele vem extraído aí dessa sua vivência com a síndrome do pânico, que foi uma vivência muito dolorida, mas graças a Deus superada. Quando eu tive o pânico, quando eu acabei, quando eu acabei de tomar os remédios, eu falei para mim mesma, assim, eu preciso escrever sobre isso, porque foi muito no escuro que eu tive. Ninguém nunca teve isso perto de mim. Então, como eram muitos sintomas físicos, eu achava que eu tava, que eu ia morrer mesmo, eu não sabia nem que médico que eu ia. Então, eu falei assim, eu preciso escrever isso para que quem tivesse, algum sintoma desses, soubesse que existe essa doença e que ela passa. Eu comecei a escrever por isso. Só que eu precisei de todo um processo interno para eu conseguir escrever. Quanto tempo você lutou com a síndrome do pânico? Não, de tempo foi pouco. Assim, de diagnóstico. Iniciar a medicação e parar foi 1 ano. Só porque, desde que a minha mãe faleceu, eu tenho crise de ansiedade. Tipo assim, eu não precisava chegar ao síndrome do pânico se eu soubesse disso. Então eu fiquei lá, décadas. Você demorou quanto tempo, assim, para poder entender que era síndrome do pânico? De crises mesmo, foram uns 2, 3 meses. E porque aí as crises são muito, vão piorando, Vão piorando. E você sente tanta coisa em tantos lugares diferentes do seu corpo, que eu falava assim pra minha irmã, onde que eu vou? Falava pro meu marido, que médico é esse que eu vou? E escrever, se expor, porque assim, quando a gente escreve, a gente se desnuda para o outro, para o desconhecido, porque você não sabe onde é que o seu livro vai chegar. Uhum. E como é que é depois, assim, como é que foi pensar, não, eu vou me expor aqui para o mundo? Então, ele ficou um ano guardadinho na gaveta. Porque eu escrevi, me deu uma aliviada, eu falei, não, agora não vou publicar de jeito nenhum. Nunca! Luciana, quando você abre o seu livro, aqui na página 15, é como se o leitor estivesse te questionando e aí você diz, sim, este é um livro de autoajuda, mas é a minha autoajuda. E é claro que essa autoajuda ela tem aí um alcance para o leitor no geral. Sim. Então ela foi sua até no momento que você estava com ele dentro da gaveta. Agora ele é de qualquer um que ler o livro. Você parou para pensar o alcance que a sua obra teria? Olha, sinceramente, não. Eu imaginei que eu poderia ajudar alguém, uma ou outra pessoa que estivesse passando exatamente pelas mesmas situações, pela mesma dor e pelo mesmo desespero que eu estivesse passando. Eu queria tentar ajudar essa pessoa, porque assim, quando eu estava lá no meio, no fundinho do poço, eu não tinha luz, eu não sabia para onde ir, nem para onde me agarrar. E essa sensação é muito desesperadora. A única certeza que eu tinha é que eu ia morrer. Mas eu ia morrer de quê? Não sei. Eu tenho certeza absoluta que eu ia morrer. E eu não queria eu queria tentar ajudar aquele que estivesse nessa situação a entender que aquele ia passar. Nem que fosse de medo, você estava com medo de morrer, né? Então, vou morrer, nem que seja de medo. De medo. Então, apesar de eu colocar aqui que a minha autoajuda, ele foi todo escrito pensando em como que o leitor se sentiria ao ler as palavras que eu estivesse escrevendo aqui no livro.
Eu queria que o leitor sentisse que eu escrevi essas palavras com amor. Que bacana. Ô, Luciana, você veio, antes de galgar no jornalismo, você já brilhava nos palcos do balé. Sim. Então, você é uma menina de muitos talentos. Ai, não. Ai, talentos maravilhosos. E na página 30 e 31, eu observei aqui, no segundo parágrafo, você fala sobre a questão do jornalismo, né? Você traz aqui assim, olha, no jornalismo aprendi mais fora dos bancos que em sala. Parecia que ia começar a viver ali. Foi quando percebi como um pedaço de papel é terapêutico, né? Sim. Essa terapia, então ela não veio daqui do livro, ela já veio de antes. Não, já veio de antes. Ela nasceu lá quando você estava ali na redação, quando você estava lá na faculdade. Ah. Na faculdade de jornalismo. Mas por quê? A minha mãe faleceu muito cedo, né? Eu tinha 16 anos, tinha acabado de fazer 16 anos. E com 17 eu mudei para Uberlândia para fazer a faculdade de jornalismo. Então, uma menina de uma cidade menor, né? Muito tímida, que eu sou muito tímida. E ainda carregando uma dor muito grande, eu tinha uma dificuldade de me expressar, né? Eu não queria aparecer. Na verdade, o jornalismo era para eu escrever. E me mostrou como me comunicar. Então, ali eu encontrei pessoas que me mostraram isso. Ali começou a terapia da escrita. E aí agora, com esse livro, é que eu estou tentando retomar isso também. A vida é um ciclo, né? Muito. E é engraçado que, assim, quando você começa a pensar, a refletir sobre a sua vida, é engraçado como todos os acontecimentos parece que se encaixam para você estar onde você está nesse momento. Então, eu precisava da faculdade de jornalismo, eu precisava dessa experiência de jornal, essa experiência de escrita jornalística, para eu chegar a lançar agora o meu primeiro livro. Porque eu sempre quis escrever, eu sempre quis ser escritora, minha vida inteira. Na página 31 você tem um antes e um depois. Esse antes e depois eu achei bem interessante. Tem um momento que você diz assim, ó, fiava-me nessa confiança para me impor, se preciso fosse, e até me expor. E logo depois você traz a morte da mãe. Então estou com minha mãe, estou sem minha mãe. Como é que foi assim na cabeça da Luciana? E assim, numa fase tão delicada que é a adolescência. Sim. Uhum. Então, uma fase de revolta. De revolta. Como é que você sobreviveu a tudo isso? Eu vejo que, assim, depois lá mais no final, durante todo o decorrer da obra, você vem falando sobre essa revolta, você fala sobre essa dor, sobre essa perda, e mais ao final você se perdoa. Né? Uhum. É como se você tivesse vindo assim, num primeiro instante, a minha mãe é culpada, ela morreu, ela não podia, ela não tinha o direito de morrer. Não tinha direito de morrer. Depois eu preciso dela. Sim, como é que ela me largou aqui? Então, foi um processo tão demorado, mas eu acredito que necessário. De início foi muito complicado. Até eu aceitar isso, de que não é culpa de ninguém, né? É simplesmente um fato da vida, né? E não é culpa minha também, porque eu sentia... Ninguém toda escolheu. vez que eu sentia felicidade, eu me tolhia. E aí, nisso foi muitos anos de terapia, né? Até eu conseguir entender. Eu imagino que você... Até eu conseguir entender e chegar no hoje, de me perdoar. Luciana, na página 212, você diz: morri um pouco esses dias. Despedi-me de crenças, de raivas, de vontades, de esperanças, de companhias imaginárias. Eu acho que agora é o morrer para eu renascer, para eu conseguir me transformar o olhar. Às vezes a lente também é embaçada e a gente não percebe. Eu não percebi que a minha lente estava totalmente embaçada. Sobre o que é a vida, sobre o que é viver, sobre as minhas emoções, meus sentimentos. Então, assim, o morrer desses dias aqui
É bem isso. Aquela criança que estava lá encolhidinha no cantinho, morta de medo, muito doída, muito ferida, essa criança morreu. Então eu acho que eu consegui amadurecer. Luciana, nesse processo todo, essa vivência toda que a gente está acompanhando aí por meio da sua obra, como a literatura, como você vê a literatura agir, né? Se fosse num processo educacional, qual seria o papel da literatura ali, a importância dela? Olha, eu vivi em meio aos livros, porque minha mãe era bibliotecária, então era sempre estimulada, sabe? Eu sempre gostei de ler. Então eu aprendi muito com os livros, muito. E eu acho que a leitura, a literatura, ela tem um papel extraordinário na nossa vida. Fantástico. Luciana, eu quero, para a gente encerrar, eu queria que você lesse. Há em mim uma profunda certeza e confiança no quão mais admirável sou hoje. Para mim, da minha consciência. No quanto acredito nesse silêncio melódico que habita em mim. E no quanto também tenho certeza de que é possível construir a serenidade em si, mesmo com percalços e desafios a enfrentar. Encará-los com o equilíbrio que cada um exige, sem medo, sem hesitação, agir consciente, pensar consciente. Acreditem, isso é possível, é só ousar começar. Obrigada por você ter aceitado o nosso convite e estar aqui no Ponto de Leitura. Foi muito bom ter recebido você. Estou muito feliz, muito obrigada. Nossa, imagina, a felicidade é minha. Muito bom conversar, né, sobre o meu livro, que é conversar sobre tudo que tá dentro de mim. Eu coloquei aqui nessa obra, né? Muito obrigada pelo espaço, obrigada pela conversa, foi maravilhoso.